A paz do Senhor. Eu quero compartilhar com você a lição de número 7 da unidade 3 sobre as religiões da Ásia Oriental. Já tivemos a oportunidade de estudarmos a lição de número 5 sobre o taoísmo, a lição de número 6 sobre o confucionismo e agora então o budismo. Talvez essa seja a aula, ou entre as religiões da Ásia Oriental, a mais conhecida. Está faltando uma ainda. Depois da aula 7, você vai ter a aula 8, que é o shintoísmo. Aí nós encerraremos as 4 religiões filosóficas, religiosas da Ásia Oriental. E talvez você conheça mais essa lição sobre o budismo. Provavelmente porque talvez você tenha algum parente ou alguém de tradição oriental. Então nós somos muito influenciados por esse tipo de religiosidade, tá certo? Bem, o budismo, historicamente, tem como o seu fundador Siddhartha Gautama, que foi até foi feito filme sobre esse príncipe indiano que nasceu na sociedade hindu e que, ao entrar em contato com a realidade do mundo, especialmente com o sofrimento, ele vai criar uma outra expressão filosófica religiosa. Lembra que eu disse lá na aula 6 que as novas religiões acabam sendo uma expressão ou uma reação às religiões institucionalizadas ou pré-estabelecidas? É o caso do budismo. O budismo vai ser uma reação a quem? Ao hinduísmo, porque ela nasce no meio da sociedade hindu na Índia. Então o budismo é um sistema ético, religioso e filosófico, talvez seja o mais filosófico de todos. Não é à toa que o budismo é chamado de uma religião ateia, uma religião onde não tem Deus. Tá? Então o budismo, sem dúvida alguma, é um sistema ético, religioso, e que não aparece a figura de um ser todo-poderoso como Deus, que é mais presente nas religiões de cunho monoteísta. Foi fundado então por um príncipe hindu chamado Siddhartha Gautama, entre o século 5 e 4 a.C., 563 483 a.C. Então, Siddhartha Gautama ficou conhecido como Buda, o Iluminado. O retrato da vida de Buda está cheio de fatos reais e lendas comum em toda religião muito antiga. Você não tem fontes materiais sólidas, por isso que você trabalha mais com fontes escritas ou tradição oral. Tá? Os quais são difíceis de serem então distinguidas historicamente. É porque você não tem provas materiais. Então, cientificamente, não dá para trabalhar a historicidade, a crença. E realmente, aí vem a ideia da incompatibilidade entre ciência e religião. Não que elas não possam caminhar juntas, mas é que quando você chega na perspectiva científica, que você precisa de provas materiais, obviamente são escassas, não tem. Você encontra muitas fontes escritas e muita fonte oral, muita tradição oral. O príncipe Siddhartha, então, segundo essa lenda, nasceu na cidade de Lumbini, em um clã de nobres, e viveu nas montanhas do Himalaia, tudo isso na Índia. Tá? Bom, seu pai era um regente e sua mãe, Maya, morreu quando ele ainda era pequeno, tinha 1 semana de vida. Apesar de viver confinado, na verdade, segundo a tradição, ele foi proibido de sair do palácio. E tudo que estava em volta dele era tudo coisas perfeitas. As mulheres bem arrumadas, os homens, muita comida, Então tudo era bonito para ele ter uma vida então perfeita. Essa foi a percepção. Ele nunca tinha saído dos muros do palácio. Bom, ele então viveu confinado dentro do palácio, casou-se aos 16 anos com uma princesa, teve um filho e a vida dele então era essa vida dentro desse, a gente chama de, hoje, quando a pessoa vive muito fechado, dentro do aquário. O mundo dele era aquele mundo perfeito, fechadinho. Protegido pelo pai, por toda a nobreza, um príncipe que não conhecia
o que era velhice, o que era doença, o que era tristeza, porque só apresentaram para ele coisas perfeitas. Essa, então, obviamente, é a lenda que se fala sobre esse príncipe hindu, que posteriormente irá criar, então, toda essa tradição, toda essa rica tradição, porque apesar de nós discordarmos com essa prática religiosa, nós admitimos a riqueza de informações, de elementos que existem nessa tradição. Na página 150 e 151 do seu livro está essa história do fundador do budismo, entre a página 150 e a página 151, tá certo? Depois você confira, anota lá direitinho, que você tem toda essa informação. Aos 29 anos, ele resolveu sair de casa e ficou chocado com a doença, a velhice e a morte. Por quê? Porque ele nunca tinha visto isso. Então ele ficou impactado com essas coisas, doença, velhice e morte. E aí ele partiu em busca de resposta do sofrimento humano. Por que o ser humano sofre tanto? Até hoje a Índia, você sabe que a Índia é a segunda maior população do mundo, né? Tem também já tem mais de 1 bilhão também. Então, em outras palavras, a cada 6 pessoas, um é chinês e outro é indiano. Sobraram 4 para o resto das etnias do mundo, inclusive a nossa, o Brasil. Mas naquela época também havia uma grande população. Até hoje há muita exclusão social na Índia por causa das castas religiosas. A Índia tem um sistema que nós já estudamos, que é a religião hindu. Quando nós estudamos a unidade 2, religiões da Índia, nós estudamos sobre as questões das castas, certamente você lembra disso. E até hoje existe muita gente excluída socialmente por causa da casta. A casta foi abolida com a independência da Índia, da Grã-Bretanha, logo após a Segunda Guerra Mundial, mas a prática não foi. Foi abolida na lei, mas não na prática, no cotidiano do povo. E esse príncipe, que mais tarde ficou conhecido como Buda, o Iluminado, ele vai atrás de respostas dessa exclusão social, dessa angústia do homem, das pessoas. As pessoas estão morrendo ali. Ainda hoje na Índia é assim, se você for fazer uma visita na Índia, você vai encontrar muita exclusão social. Imagina na época dele, né? Uma época muito triste, onde o ser humano não era considerado, na prática, um ser humano na sua plenitude. E ele então foi atrás de respostas para o sofrimento humano. Ele juntou-se a um grupo de ascetas, aquelas pessoas também muito presente na religião hindu, aquelas pessoas que abandonam casa, às vezes nem tomam mais banho, deixam a barba crescer, ficam só meditando, só pensando. Eles são os sadhus, os sábios, os gurus da Índia. E essas pessoas então, ele entrou no meio dessas pessoas e passou 6 anos vivendo esse estilo de vida, jejuando e meditando, jejuando e meditando. Durante muitos dias, sua única refeição, segundo a tradição, claro, né, era um único grão de arroz por dia. Após esse período, cansado dos ensinos do hinduísmo, porque até então ele é hindu, ele nasceu hindu e ele está vivendo numa sociedade hindu, mas ele está em busca, então, de descobrir resposta do sofrimento humano. Ele, sem encontrar respostas no hinduísmo, ele se separa do grupo desses ascetas, dessas pessoas, desses sábios, né, hindus. Depois de 7 dias sentado debaixo de uma figueira, por isso a figueira é um símbolo importante no hinduísmo, diz ele ter conseguido a iluminação, a revelação das 4 verdades. Tá? Ao relatar sua experiência a seus 5 amigos, eles então, esses ascetas, esses sábios, olharam para ele e chamaram ele de Buda, que significa o iluminado, ou iluminado em sânscrito. Assim passou a pregar a sua doutrina em toda a Índia. Bom, é importante nós compreendermos que essa busca de Buda, essa busca de respostas, não é uma coisa negativa, as pessoas buscarem respostas, né? O problema às vezes é que resposta você vai aceitar posteriormente. E essa busca dele resultou em uma nova expressão, numa nova convicção filosófica religiosa. A partir da página 153, no seu livro, nós vamos encontrar
as crenças budistas. Mas antes, vamos entender um pouquinho o espaço geográfico. Todos aqueles que estavam desiludidos pela crença hindu, principalmente os das castas baixas, porque nós estamos falando ainda de uma sociedade hindu, né, deram ouvido à nova faceta, ou à nova perspectiva dele. Como todos os outros fundadores religiosos, Buda foi deificado pelos seus discípulos após a sua morte, segundo a tradição, aos 80 anos. Vamos pensar então como isso se espalhou na Ásia Oriental. Olha só, está o mapa mundi, e aqui está a China, esse país enorme, e aqui está a Índia. A Índia, então, é onde o Buda começa a falar dentro de um contexto hindu. Mas os locais onde mais cresceram ou desenvolveu esse tipo de religiosidade foi não na China, não na Índia, que são países que têm muita facilidade, as religiões já anteriores têm muita facilidade de absorver outros ensinos. E aí o budismo acaba sendo uma expressão do próprio hinduísmo, né? Mas ele vai mais no Camboja, Vietnã, Laos, Mongólia. Nesses países o budismo floresceu, ou irá florescer. O budismo então espalhou-se rapidamente em todas as partes da Índia depois da morte de Buda. Mas, como eu disse, ele foi absorvido pelo hinduísmo. Lembra quando eu falei sobre o hinduísmo, que o hinduísmo parece uma esponja que absorve todas as outras crenças? Você deve estar lembrado quando trabalhamos essa lição do hinduísmo. Tornou-se uma religião muito forte no Sri Lanka, que era o antigo Ceilão, né? E entrou firmemente em Mianmar, Tailândia e no Camboja. Foi levado até a China, onde tornou-se uma das principais religiões chinesas, mas está fortemente arraigada na Mongólia, no Tibete, China, Coreia e Japão. São todos locais onde ela se expandiu. A divisão histórica do budismo basicamente são duas. Existiam outras, né? Mas as mais importantes. Após a morte de Buda, dividiu-se em duas grandes escolas gerais de pensamento. Cada uma chama-se Yana ou Jangada. Por quê? Porque Jangada, o barco, né, é que deve carregar os homens através do mar da vida até eles chegarem à iluminação. Então tem muito simbolismo nessas expressões religiosas. O budismo consiste, então, nos ensinamentos de como superar o sofrimento. Lembra que ele estava indo em busca do quê? De respostas ao sofrimento humano, né? Lembra disso. Então, a busca de como superar o sofrimento e atingir o clímax, que no budismo é chamado de nirvana. Como? O estado total de paz e plenitude. Como chegar nisso? Por meio do quê? Disciplina mental. O que mais? De uma forma correta de vida. Também creem na lei do karma, da reencarnação. A lei do karma é a reencarnação, segundo a qual as ações de uma pessoa determinam sua condição de vida na futura. Então, se a pessoa é uma pessoa piedosa, ela vai ser reencarnada também boa. Se ela é perversa, ela vai ser reencarnada em situações de penalidade e sofrimento. Bom, os 4 nobres verdades. Isso é a coluna vertebral do budismo. A primeira nobre verdade é de que a vida é o dukkha, geralmente traduzido por sofrimento. A primeira verdade nobre determina que tudo na vida é sofrimento. Tudo na vida é sofrimento. Essa é a primeira percepção. O nascimento é sofrimento, envelhecer é sofrimento, a morte é sofrimento, estar ligado àquilo de que não gostamos é sofrimento, separar-nos do que amamos é sofrimento, não obter o que imaginamos é sofrimento. Em outras palavras, tudo é sofrimento. Tá? Então, é a primeira, para ele, né, para o budismo, a primeira verdade nobre. Tudo é sofrimento. A segunda verdade nobre ou nobre verdade. Buda revela que o sofrimento é causado pelo próprio homem, pelo próprio anseio do homem. O Tanya é um anseio específico, o desejo da própria satisfação. Bom, então vamos repensar nisso. Aonde está essa informação no seu livro?
Você encontra essa informação no seu livro, na página de número 156. Tá? Ali estão as 4, o nobre caminho, começa na verdade na página de número 155. As 4 verdades nobres. Tá? Então tem a primeira verdade, que vai falar sobre o sofrimento ou angústia. O segundo, que vai falar sobre o desejo que causa esse sofrimento. O desejo que gera o sofrimento. Então, na verdade, a gente sofre porque a gente mesmo é culpado desse sofrimento, porque a gente deseja isso. Tá? Terceira verdade nobre. Buda diz-nos que é possível cessar esse sofrimento. Estão vendo que é um encadeamento de resposta ao sofrimento, né? Que lá desde o começo que nós começamos essa lição, eu falei para vocês. Quando o Buda se revolta contra o príncipe, Siddhartha revolta contra o hinduísmo, é porque ele se deparou com o sofrimento. Ele viveu numa vida sem sofrimento. Quando ele sai do palácio, ele encontra o sofrimento. Aí ele vê o sofrimento da morte, do envelhecimento, da doença. E aí ele vai buscar a resposta. Quando ele é iluminado, quando ele entra em um estado de nirvana, então ele produz essas ideias. A primeira verdade, a questão que tudo é sofrimento e angústia. A segunda, que esse sofrimento e angústia é o próprio homem que cria. E agora a terceira verdade, é possível cessar esse sofrimento. A extinção completa do desejo egoísta, por isso que o budismo ganhou muito adepto no mundo materialista, no mundo capitalista que a gente vive, no mundo que não está nem aí com nada, o budismo caiu como uma luva para muitas sociedades, inclusive sociedades industrializadas, urbanizadas, ocidentalizadas. A extinção completa do desejo egoísta, que a terceira nobre verdade aponta como sendo o caminho para a erradicação completa do sofrimento, equivale à transcendência do eu. Se a encarnação, por um lado, representa o sofrimento, por outro lado, oferece-nos a oportunidade suplementar de nos aperfeiçoarmos e, portanto, de nos aproximarmos do nirvana. Nesse estado último, o ser vê-se desembaraçado do seu corpo material, mas isso não quer dizer que tenha deixado de existir. Muito pelo contrário, libertado das cadeias da matéria, continua a dispor de uma consciência, bem como de um corpo espiritual liberto da ignorância. Então, olha só que encadeamento de pensamentos filosóficos. Sofrimento e angústia presente em tudo. A culpa disso, ou seja, essencialmente eu sou responsável por isso. E terceiro, é possível cessar isso. Como? Quebrando o egoísmo, lutando contra o egoísmo, então se libertando das coisas materiais, seria essa a percepção. E a quarta verdade nobre, o modo para eliminar a cobiça, como então eu faço? Então, eu já sei que eu tenho que me libertar do egoísmo das coisas materiais, mas como fazer isso? Trata-se de seguir o caminho do meio termo. Buda chamava-o de nobre caminho óctuplo. Se a pessoa praticar essas regras, provavelmente verá o fim do sofrimento. Bom, então, como você percebeu, as 4 verdades, desculpa da redundância, mas as 4 verdades, na verdade, é um encadeamento de ideias. Primeiro, sofrimento e angústia é o que existe. Segundo, eu sou responsável por isso. Eu, devido ao meu estilo, meu ser, eu produzo isso. Terceiro, é possível se libertar disso. Se libertar desse egoísmo dessa vida. E quarto, vai apontar então o caminho, o que eu devo fazer. Aí vai apresentar então esse caminho óctuplo. Tá? Isso tudo está no seu livro, página 156, o nobre caminho óctuplo, que é a quarta verdade. Tá? Página 156 e 157. Então vamos lá, vamos ver o óctuplo aqui. Por isso que esse é o símbolo do budismo. Esse é o símbolo do budismo. Está vendo? Por quê? É o nobre caminho óctuplo, 8 fatores da vida para o lado positivo. Né? Que você vai ter, então, concentração, sabedoria e ética.
Sabedoria, compreensão e pensamento. Concentração, esforço. Concentração, plena atenção. E ética, fala, ação e meio de vida. Esse é o caminho óctuplo, que é o mais importante para você quebrar essa vida de angústia e de sofrimento. Bom, e finalmente, se você passar por isso, você vai chegar ao Nirvana. O que é o Nirvana? Nirvana é a mais alta felicidade, um estado completamente além do sofrimento. Aqueles que atingem a Nirvana não estão mais sujeitos ao renascimento, ou seja, ao karma, à reencarnação, à existência cíclica, né? Por isso que eu falei a reencarnação, né? Cíclica, porque estão além do ciclo da morte e do renascimento. Por isso a Nirvana não é um lugar, pois transcende o espaço, e a Nirvana é eterno, pois transcende o tempo. A Nirvana não é a extinção do ser, mas sim a extinção do sofrimento. Tá? Bom, se o indivíduo então passar por esse caminho óctuplo, ele poderá atingir a Nirvana. E atingir a Nirvana não é a extinção do indivíduo, mas a libertação de todo sofrimento. E aí ele não precisa mais se encarnar, lógico, porque a reencarnação é como sendo um ciclo contínuo de sofrimento, de nascimento, de envelhecimento, de morte. Nascimento, vida e morte. Esse é o ciclo do karma, na percepção budista. Se a pessoa romper isso através desses 4 nobres caminhos, vivenciando o óctuplo caminho, então ele chega na Nirvana, aí ele sai desse ciclo. Então, esse é o resumo geral dessa percepção religiosa. A partir da página 139, você vai encontrar no seu livro os escritos budistas, né, os ensinamentos, como que isso está documentado. Na página 170, a expansão e as inumeráveis seitas que existem dentro do budismo, e o que ocorreu com a conquista comunista nos países budistas, porque a China, por exemplo, que tem uma grande população budista, é comunista, o Camboja, o Laos, o Vietnã, esses países todos passaram por um regime autoritário comunista, a própria Coreia do Norte, e são esses países têm grandes populações budistas, né? Então, por isso que ele vai trabalhar na página 162, com a conquista comunista, o que aconteceu. O mais traumático de tudo no mundo budista, que sofreu e sofre ainda hoje, é o Tibete. Porque o Tibete era uma monarquia budista governada pelo Dalai Lama, por sacerdotes budistas, reencarnações de ancestrais e de mestres budistas. Então, o país que mais sofre, sem dúvida alguma, é o Tibete, ainda hoje. Mas uma série de países perderam basicamente sua identidade, porque eram países essencialmente budistas e vão sofrer com a chegada do comunismo. Finalmente, vamos então, a partir da página 163 em diante, fazer uma avaliação a essas crenças. O ensino budista, os ensinamentos básicos do budismo são evitar o mal, fazer o bem e cultivar a própria mente. Não difere muito do taoísmo. Se você refletir um pouquinho, você fala, nossa, como é parecido com o taoísmo, como é parecido com o hinduísmo. De fato, é parecido, mas são coisas distintas. O objetivo é o fim do ciclo de sofrimento. O objetivo é o fim do karma, que eles creem na reencarnação, né? O samsara, despertando no praticante o entendimento da realidade última, o nirvana. Então, o budista, ele luta para se libertar do sofrimento e chegar ao estado de iluminação. Tá? Próximo. Vamos comparar, então, as cosmovisões, as formas de enxergar o mundo, né? Cosmovisão. Conceito, realidade última. No cristianismo, qual é a realidade última? É o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Santo Agostinho diz assim, ó Deus, Tu nos criaste para Ti mesmo, e a nossa alma só encontrará o alívio, ou seja, a libertação do sofrimento, o refúgio, o amparo, quando voltares para Ti. Então a nossa realidade última no cristianismo, quem é? É o nosso Criador, é o nosso Deus, é aquele que nos doou a vida, soprou na nossa narina. E nós queremos voltar para Ele, é o nosso desejo, o nosso lar eterno. O budismo
é nada. Simplesmente você não vai ter mais sofrimento. Então você não tem sentimento. Você vai ficar num estado estático. Não é voltar para Deus, é você se libertar do sentimento simplesmente. Então essa é a comparação dessas ideias. Problema central no cristianismo, que é o pecado. As pessoas sofrem por quê? Por causa do pecado. É a consequência do pecado. Pecou. Então, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala algo assim traumático, quando ele diz: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, o mal que eu não quero, esse sim, miserável homem que sou. Então, o problema central é o pecado. Jesus morreu na cruz do Calvário por causa do meu e do seu pecado. Não foi para você ser próspero, para você, tudo bem, isso aí, que bom que você seja próspero, que você seja bem sucedido, que você seja... Mas não é isso, não é essencial. A morte expiatória de Jesus é para que você tenha a vida, para que você seja liberto do pecado. Então, o problema central da humanidade é o pecado, essa é a percepção no cristianismo. No budismo é o sofrimento. Sofrer. Não tem uma percepção de pecado, mas de angústia, de sofrimento. A causa do problema, a causa do pecado no cristianismo é a queda, a desobediência no Éden. E a causa do budismo? O desejo. Né? Lembra, o ego, né? O desejar gera, por isso que o budismo é uma religião altamente contra o hedonismo, o desejo. Né? Meio de salvação no cristianismo, quem é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deixa eu falar esse versículo de maneira parafraseada para você que está acompanhando. João 3,16. João 3,16 é o textuário do cristianismo, que é o meio de salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora eu vou falar para você de maneira parafraseada. Porque o Pai amou você que está fazendo essa aula de uma maneira tão ímpar, tão especial, tão sui generis, ao ponto de dar o único da sua espécie, para que todo aquele que exercer fé em Jesus não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a cosmovisão, o conceito de meio de salvação do cristianismo. E do budismo? Meditar. Por isso tem um monte de gente fazendo yoga. Fica lá meditando, porque é o meio para levar o indivíduo a nirvana. E finalmente, conceito, o alvo. Qual é o nosso alvo? Eterno, com Deus, o nosso Pai. Para a casa do Pai. Na casa do Pai há muitas moradas. É viver com Cristo. No budismo, a nirvana. Não ter mais sofrimento. Estar iluminado. Tá? Bem, então, no seu livro, nós vamos ver esses mesmos conceitos que eu acabei de compartilhar com você de maneira diferente. Ele vai estar trabalhando, né, na página 164 até a página de número 166. Então vamos continuar fazendo essas análises. O culto budista. Não é bom talvez usar a expressão culto, mas só para a gente entender. É um ateísmo búdico, né? Buda não fala em Deus, não diz nem em si, nem não sabe sobre a sua existência. Comporta somente o culto de recordação. Então o budismo, por isso que é chamado de uma religião ateia. O que é? Não tem Deus. Uma religião que não tem Deus. Né? Buda não é um Deus, nem um santo. Entrou no nirvana e nada mais pôde fazer pelos outros. Em outras palavras, ele se iluminou e se deu bem, teoricamente, dentro dessa percepção budista. Não tem mais nada. Não tem. Então, por isso que se classificou no Ocidente que o budismo é extremamente ateísta. Né? A doutrina da salvação budista, o budismo é uma religião de autossalvação. Basta seguir as máximas de Buda e eu chegarei com a minha própria força no nirvana, o meu próprio esforço de meditação, de transcendente. Eu mesmo, não tem nada a ver com a bondade de Deus. Enquanto no cristianismo se afirma que quem salva é Deus, é Jesus. O homem não pode, por próprias forças, se salvar. Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. O contrário do budismo, é pela obra sim, é pelo próprio indivíduo. Verdades bíblicas, cremos, a Bíblia é clara, existe um Deus. O budismo não tem Deus, mas a Bíblia é clara, nós cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cremos que Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria. Quer dizer, você tem um credo doutrinário, você explica que existe um Deus, há um Deus. O budismo não tem essa percepção.
O homem, nós cremos na criação do ser humano e que ele, por causa da sua natureza, pecou, mas que Deus providencia um meio para resgatá-lo. No budismo não, é só a luta contra o sofrimento. Próximo. Bíblia, nós temos a Bíblia Sagrada, que cremos ser a palavra de Deus, não é apenas um orientador para eu chegar a nirvana, não é isso. Tem uma pedagogia divina. A Bíblia, ela tem uma história, ela aponta para o Redentor. Nós cremos que existem lugares, o céu e o inferno, o local para os santos e para os ímpios. Essa percepção não tem no budismo. Simplesmente a pessoa que não consegue chegar ao nirvana, ele fica num ciclo interminável de karma, de reencarnação. Quer dizer, sem fim, mas também sem sentido quando ocorre a nirvana. Todas essas comparações estão no seu livro, inclusive mostrando algumas pontes. Apesar do budismo ser tão diferente do cristianismo, existem pontes. Quer ver? O que Buda estava buscando? Respostas. Resposta a quê? Ao sofrimento. Ele foi atrás. Ele buscou. Isso é importante. Nós temos que buscar, ir atrás de respostas. Agora, ele foi buscar na sua própria maneira de ver o mundo, que é de tradição hinduísta. Ele veio do hinduísmo e ficou fazendo o quê? Meditação. A Bíblia diz, esforça que eu te ajudarei. Se você buscar a Deus de todo o teu coração, você também vai encontrar a bênção, né, de Deus. Então há uma ponte aqui que a gente precisa considerar. Nesse aspecto, ele estava buscando uma resposta. Buscar resposta, buscar uma solução num local correto é bênção. O problema é que às vezes é a percepção incorreta. Outra ponte que a gente pode fazer, a busca de ser liberto do sofrimento. As pessoas poderão receber uma paz interior dada por Deus, mesmo vivendo em sofrimento, porque a paz que o Senhor Jesus nos dá independe do ambiente que você está. Então a paz que Jesus oferece é uma paz mesmo em ambientes de conflito, que é uma paz que você tem na sua alma. Então você não precisa se desligar desse mundo material para ter paz. Através do Espírito Santo você pode ter paz, mas há uma ponte aí, a busca de se libertar do sofrimento. Então existem várias pontes entre o budismo e o cristianismo que se pode trabalhar, né? É claro que precisa tomar cuidado, obviamente, porque são percepções muito diferentes, mas, essencialmente, podemos dizer que o budismo, ou que o próprio Buda, estava buscando o caminho, e o caminho é Jesus. Deus te abençoe. Próxima aula, lição de número 8, Shintoísmo.